E, cara, pra gente fechar esse assunto, como o Caio citou, o Douglas Costa acertou mesmo com o Fluminense, foi anunciado. Vocês querem citar sobre isso? Porque ele chega com um contrato de produtividade. Sim. Ele estava na Europa, estava jogando na Turquia. Alguns outros times estavam interessados nele, rolou especulações, só que ele foi pro Fluminense e tá empolgado, né? Só que vocês estão empolgados como a torcida do Fluminense, eu vejo que certa parte tá bem animada, ou vocês estão com esse pé atrás, assim, de, pô, Douglas Costa, será? Qual a opinião de vocês sobre essa chegada aí oficial agora de Douglas Costa no Fluminense? Ah, cara, eu acho que é um cara que chega pra somar, sabe? Ele não tava na Turquia, não. Ele tava negociando com um time turco, mas ele tava sem clube. Desculpa então aí, galera, negociando, tava sem clube. Perfeito, Vini. Ele Obrigado. tava no Los Angeles Galaxy, ficou lá 2 anos, e aí tava sem clube, tava quase fechando com o time da Turquia, só que aí entrou o Fred e Fernando Diniz, entraram nessa negociação, mostrando o projeto, ele gostou, aceitou. A gente até comentou um pouco sobre o Douglas Costa aqui nas últimas lives, mas e até teve gente que falou, se eu não me engano foi até o Arthur Xavier, né, que falou, pô, se ele fez o que fez com um clube que ele ama, que foi revelado, que ele é ídolo, sim, né, entre aspas, né, porque foi revelado lá, imagina que ele vai fazer no Fluminense. Mas eu acho que, as pessoas aprendem falando do lado humano, né, do jogador, as pessoas aprendem com seus erros, obviamente que ele está arrependido do que ele fez. É uma nova cidade, é um novo lugar, são novos atletas, companheiros dele. Ele disse, né, em alguns podcasts que ele foi sacaneado pelo Grêmio, a gente não sabe a fundo o que aconteceu, né, ele não deixou tão claro. Essa história é muito esquisita. Exato, muito esquisito mesmo. Mas o Fluminense está jogando limpo com ele desde o primeiro contato. Até porque o contrato dele é de produtividade, então a gente vê aí que teve uma conversa, vê que ele aceitou isso, ele não está sendo surpreendido. Então ele sabe que ele está chegando para somar. Talvez assim como o Renato Augusto, né? Mas a disputa dele é um pouco mais difícil, já que os pontas do Fluminense são um dos destaques do time, né? Como o time todo, mas os pontas, para mim, são destaques absurdos, que é de um lado Keno, do outro lado Arias, jogadores que se complementam. Então ele tá chegando para somar nesse clube e é uma chance dele dar a volta por cima, né, cara? Uma chance dele dar uma volta por cima, ver que para todos verem, né, que o Douglas Costa ainda joga bola. E tudo depende da vontade do jogador, tá? Contrato, ambiente, treinador, beleza. Mas tudo depende da vontade dele. Se o Douglas Costa vir para jogar bola, irmão, esquece. Vai ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro, sabe? E antes do Arthur falar, só queria complementar seu comentário, porque não só Douglas Costa chegando, como também Terãs, Renato Augusto, Gabriel Pires, o Fluminense vem muito forte no Campeonato Brasileiro. Eu sempre gosto de falar isso aqui, que não aconteceu ano passado, porque não tinha esse elenco. Agora tem jogadores ali de recomposição que vão ajudar muito o Fluminense a disputar não só uma competição de ponta, mas uma ou duas, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso vai ser muito importante para a temporada inteira do Fluminense, muito importante mesmo. Porque o Douglas Costa é um jogador de ponta. Na minha opinião, em alto nível, é da altura de Arias e Keno. O Felipe Alves é um ótimo goleiro, que já trabalhou com o Diniz, se eu não me engano, em 7 times diferentes, tá? Já trabalharam junto em 7 times. Então, o Diniz já conhece como ele trabalha e o Felipe Alves também sabe como o Diniz trabalha. Então, os reforços que estão chegando são reforços que chegam para somar e transformam o Fluminense não só em um time, né, mas num elenco muito bom. Então, isso eu acho que é a diferença do Fluminense do ano passado para o Fluminense desse ano. O Fluminense do ano passado não teve força para competir em todos os campeonatos que disputou. Já o Fluminense desse ano eu acho que chega mais forte do que do ano passado, cara. Concordo com você, cara, concordo. Sobre o Douglas Costa, eu acho que ele tem potencial para ser um jogador importante para o Fluminense, mas se a gente for analisar como ele chega no futebol brasileiro, ele chega muito mais no copo meio vazio do que o copo meio cheio, né? Com um lado pendendo muito mais para ser mais uma decepção, tal qual no Grêmio, do que, enfim, um achado espetacular do Fluminense. Qualidade ele tem. A Copa de 2018, para mim, foi o último grande momento dele, talvez, assim, a nível mundial, que as pessoas olharam e falaram, cara, o Douglas Costa realmente é um craque. Eu lembro que todo mundo pedia que ele fosse titular da Copa, e o Tite não utilizou dessa forma. E ficou aquele gostinho de, putz, caramba, eu quero ver mais desse cara. E quando a gente pôde ver, não foi tão bom assim. Só que tem essa situação do que o Vini falou. O Grêmio, naquela época, será que era tão estável quanto o Fluminense é hoje?
O Fluminense hoje virou um clube estável. É um clube que você percebe que as coisas são transparentes, são sérias. O Grêmio tava desmoronando, né? Perfeito. O ano que foi rebaixado. Sem dúvida. Então, assim, você ir para um clube sério já muda completamente a análise. E eu acho que ele tem potencial, principalmente na mão do Diniz, que a gente sabe que recupera jogadores, é um treinador que tem essa capacidade. O elenco do Flu também entrega muitas possibilidades para o Douglas Costa, ele vai ter jogadores melhores ao seu lado, logo ele vai ser mais potencializado por Ganso, Arias, Keno, Renato Augusto, enfim, todo mundo ali do elenco, Marcelo. Então, cara, eu acho que é um reserva interessante, Se o Fluminense contratou o Douglas Costa pensando em tirar a titularidade de algum dos dois pontas, eu acho que a contratação não faz sentido. Se viu como um cara para chegar e complementar o elenco e possivelmente vir a ser importante, eu acho justo. Perfeito, eu vou ler os comentários aqui da galera. O Ricardo Russo, 530. Pô, muito obrigado, Ricardo. Tamo junto, galera. Ele é um mago, inscritos. Velho. Lembrando que a meta é chegar aos 600 agora. Vambora. Chegamos aos 500 no último dia do ano. E fechando aí o mês de janeiro já com 530. Muito obrigado, minha rapaziada. Agradeço muito a vocês. Já dá aquele like, espalha a palavra do Sports Arena. Boa. Tem um grupo de resenha, tem corte todo dia, tem live segunda, quinta e sábado. Vambora, rapaziada. É o Sports Arena. E aí, Vitor Belotti alfinetou. Treta aqui nos comentários, hein? Treta nos comentários, tá? Vitor Belotti alfinetou aqui o Brascote, falou o seguinte: o cara comemora título da Taça Guanabara. E teve resposta. Falou o seguinte: Vitor, se pato tá puto com o Flamengo. Fluminense não é time, é seleção. E aí, tem texto aqui pra gente, Comentário grande do Lucas Figueiredo, gostei também. Douglas Costa nunca foi o jogador de produzir números absurdos e acabar com um campeonato como Suárez. O Douglas sempre teve uma função bastante específica e executou ela no nível world class. Bom comentário do Lucas Figueiredo, concordam? Concordo. Sim. Acho que resume bem o que a gente falou aqui, né? Tem aí, e ele fala o seguinte, ele é um dos melhores dribladores e quebradores de linha da geração. Ele é muito bom nisso, muito bom mesmo. E aí o Lucão com hashtag SportsArena600. Obrigado, Lucão. E aí, pra fechar, mais um ótimo comentário de Lucas Figueiredo. Tá inspirado ele hoje, hein? Boa. Falou o seguinte: Guardiola fez um excelente uso disso no Bayern. Em alguns momentos eu diria que era o melhor jogador daquele time, mesmo sem produzir números absurdos. É isso, rapaziada. Cara. Se você pegar os números dele, realmente não tem muitos gols e assistências, sabe? Na Juventus, se eu não me engano, são mais de 100 jogos. Ele fez mais jogos pela Juve do que pelo Bayern. Na Juventus ele tem mais de 100 jogos, acho que ele tem 15 gols e 9 assistências, sabe? Não é um cara de números expressivos dos que são mais utilizáveis, né? Na NBA, por exemplo, a gente tem o famoso pass to assist, né? Que é tipo passe para assistência. Não conta só assistência, tem outras coisas também. Jogador que faz mais screen, né? A probabilidade de pontuação quando aquele determinado jogador faz screen. Tem outras vertentes, né? Para porcentagem. Quem gosta de estatística acaba se amarrando nesses números. Mas no futebol, acaba correndo mais o gol e assistência, né? Esses números são números que o Douglas Costa não é aquele jogador de peso, que vai ter, sei lá, 0,8 gols por partida, uma assistência por partida, mas ele ajuda bastante. Com certeza, rapaziada. Muito obrigado aí, galera. Vamos seguindo aqui o programa. Já vai